O destino das maiores potências militares, tecnológicas e financeiras do planeta hoje não depende do petróleo. Existe um grupo de 17 elementos químicos escondidos na tabela periódica que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que controlam a sua vida. Eles são chamados de terras raras. E quase tudo o que é moderno, do motor do seu carro elétrico ao sistema de orientação de um míssil nuclear precisa deles para funcionar. O grande problema? Quase todo o refino mundial desses minerais está nas mãos de um único país, a China, líder do bloco do BRICS. O G7 entrou em pânico total. E nas próximas linhas, você vai entender como essa arma geopolítica secreta pode mudar o mapa do poder mundial, e por que o Brasil está exatamente no meio desse fogo cruzado. Para começar, as terras raras não são exatamente raras na natureza. O verdadeiro segredo está no processamento. Extrair esses minerais da rocha e separá-los em alto grau de pureza exige um processo químico extremamente complexo, caro e poluente. Enquanto o Ocidente ignorou essa indústria por décadas para evitar a sujeira ambiental, a China fez o oposto. Desde os anos 80, o governo de Pequim subsidiou o setor e comprou minas pelo mundo inteiro. O resultado? Hoje, a China domina cerca de 70% da extração e mais de 90% do refino global de terras raras. Basicamente, se o Ocidente irritar a China, ela simplesmente fecha a torneira e as fábricas da Apple, da Tesla e das indústrias de defesa americanas entram em colapso no dia seguinte. O controle das terras raras pelo BRICS, liderado de forma esmagadora pela China, representa hoje uma das armas geopolíticas mais silenciosas e poderosas do século XXI. Embora o termo terras raras faça parecer que esses 17 elementos químicos são escassos na crosta terrestre, o verdadeiro desafio global não está em encontrá-los, mas sim na complexidade do seu processamento. Extrair e separar esses minerais exige uma cadeia industrial altamente poluente, cara e quimicamente agressiva. Enquanto o Ocidente optou por desativar grande parte de suas minas e refinarias nas últimas décadas para evitar o impacto ambiental doméstico, a China adotou uma estratégia de longo prazo, subsidiando agressivamente o setor desde a década de 1980. O resultado dessa jogada histórica é que Pequim passou a dominar cerca de 70% da extração e mais de 90% da capacidade global de refino desses minerais. Essa concentração confere ao bloco do BRICS um poder de barganha sem precedentes sobre o G7, uma vez que as terras raras são componentes absolutamente vitais para a fabricação de semicondutores, telas de smartphones, motores de carros elétricos, turbinas eólicas e, de forma ainda mais crítica, sistemas avançados de defesa militar, como caças de última geração e mísseis guiados por satélite. Consciente desse monopólio, a China já começou a utilizar o controle de exportações de minerais processados como o galho e o cobalto como uma resposta direta às sanções comerciais americanas, demonstrando que a transição para a energia limpa e a corrida tecnológica não eliminaram a dependência geopolítica do planeta, apenas transferiram o eixo de poder dos barões do petróleo no Oriente Médio para os reis do refino mineral na Ásia. Diante desse cenário de vulnerabilidade, o Ocidente corre contra o tempo para tentar descentralizar essa cadeia até 2030, investindo bilhões de dólares em projetos alternativos pelo mundo. É justamente nessa brecha que o Brasil se posiciona como um ator estratégico fundamental, pois o país detém a segunda maior reserva de terras raras do planeta. A ambição brasileira de abocanhar uma fatia significativa desse mercado global reflete a nova dinâmica do poder mundial, em uma era onde a soberania tecnológica dita as regras, controlar os elementos que constroem o futuro é o que define quem dita o ritmo da economia global. O embate geopolítico entre o G7 e o BRICS pelo controle das terras raras transformou-se em uma verdadeira guerra silenciosa e tecnológica, onde a segurança nacional das maiores potências do planeta está em jogo. Durante a cúpula em Evian, na França, as nações ocidentais do G7 responderam ao monopólio do bloco rival lançando o Plano de Ação para Minerais Críticos, uma estratégia orquestrada para injetar 64 bilhões de euros em mais de 195 projetos estruturais fora do eixo de influência do BRICS. O objetivo dessa ofensiva bilionária é drástico: reduzir a dependência global do refino chinês para menos de 60% até o ano de 2030. Em contrapartida, a China não assiste ao movimento passivamente e reagiu estatizando por completo todas as etapas de exploração, mineração e exportação sob o comando direto de seu Conselho de Estado, utilizando sua infraestrutura ultrabarata para sufocar a concorrência ocidental e aplicando controles rígidos sobre minerais essenciais. Enquanto o G7 enfrenta dilemas internos sobre quem assumirá os custos elevados de processar esses minerais fora da Ásia, o Brasil surge no centro desse fogo cruzado como um ator estratégico fundamental. Sendo membro fundador do BRICS, mas mantendo laços vitais com o Ocidente, o país aproveita o fato de possuir a segunda maior reserva de terras raras do mundo para atrair investimentos de ambos os lados. Para isso, o governo brasileiro avançou com uma nova legislação e um fundo de garantia milionário para impulsionar a atividade mineral, estabelecendo a diretriz clara de que não aceitará ser um mero exportador de commodities brutas. A exigência nacional é que o refino químico e a industrialização desses elementos que constroem o futuro tecnológico aconteçam dentro do próprio território nacional.
O verdadeiro trunfo do Brasil nessa guerra silenciosa entre o G7 e o BRICS reside no fato de o país possuir a segunda maior reserva de terras raras de todo o planeta. Historicamente, o cenário nacional foi marcado pela exportação de commodities brutas e de baixo valor, deixando o país com uma participação de menos de 1% no mercado mundial. No entanto, essa dinâmica começou a mudar drasticamente com a ativação de projetos pilotos e laboratórios voltados para o desenvolvimento de tecnologia de refino e para a fabricação local de superímãs industriais em estados estratégicos como Minas Gerais e Goiás. Além disso, o país soube mover suas peças no tabuleiro internacional ao firmar parcerias com outras potências do próprio bloco do BRICS, como a Índia, para acelerar sua capacidade técnica de refino. Para pavimentar esse caminho, o governo brasileiro avançou com uma nova legislação de minerais críticos e estruturou um fundo de garantia milionário focado em impulsionar a atividade mineral no território nacional. A postura do Brasil diante das maiores economias do mundo é firme. O país se recusa a ser um mero fornecedor de minério bruto e barato para os blocos em disputa. A exigência estratégica nacional é atrair investimento estrangeiro que esteja obrigatoriamente atrelado à industrialização local, garantindo que o refino químico e a produção de alta tecnologia aconteçam dentro das nossas fronteiras, com o objetivo ousado de saltar da estaca zero para abocanhar até 20% da produção global de terras raras nas próximas décadas e se tornar um ator indispensável para ambos os lados. O último encontro dos líderes do G7, realizado em Evian, na França, deixou claro o clima de pânico e urgência do Ocidente ao traçar uma linha no mapa da geopolítica mundial. O foco central da cúpula foi a criação de uma barreira contra a China por meio do lançamento da Aliança de Resiliência e Produção de Minerais Críticos. O grande combustível para esse desespero foram as recentes retaliações e os controles rígidos que Pequim impôs sobre a exportação de elementos tecnológicos essenciais, demonstrando que o governo chinês está disposto a usar seu domínio de mais de 90% do refino de terras raras e ímãs permanentes como uma verdadeira arma de coerção econômica. Para tentar desarmar essa bomba relógio, o G7 e países parceiros, como a Austrália, definiram uma meta extremamente agressiva: reduzir a dependência de qualquer fornecedor único fora do bloco para menos de 60% até 2030, com a ambição clara de empurrar esse teto para 50% o mais rápido possível. Para dar dentes ao projeto, o grupo destacou um avanço impressionante de 195 projetos estruturais anunciados, somando 64 bilhões de euros em investimentos mobilizados em toda a cadeia de suprimentos de minerais estratégicos. O plano do G7, apoiado por órgãos como a Agência Internacional de Energia e a OCDE, prevê um monitoramento rigoroso contra gargalos, programas de rastreabilidade para combater o contrabando e um foco agressivo em reciclagem mineral. O plano piloto começará monitorando o lítio e o níquel, expandindo-se a cada ano para novos minerais, com atenção total voltada para quebrar o monopólio das terras raras. O grande desafio ocidental exposto no encontro é o tempo e o custo. Enquanto a extração avança em países aliados, a infraestrutura de refino, onde a China detém o monopólio e o custo ultra baixo, leva anos para ser construída. Por isso, em uma mudança radical na cartilha de livre mercado do Ocidente, as potências agora discutem abertamente o uso de subsídios estatais, tetos de preço e cotas de importação para garantir que suas indústrias de defesa, veículos elétricos e semicondutores não entrem em colapso se as torneiras asiáticas forem fechadas de vez. As terras raras deixaram de ser apenas recursos minerais e se transformaram em ativos estratégicos capazes de influenciar a economia, a tecnologia e até o equilíbrio de poder entre as grandes potências. Atualmente, o BRICS ocupa uma posição central nesse mercado, especialmente devido à enorme capacidade de produção e processamento concentrada dentro do bloco. Enquanto o Ocidente busca reduzir sua dependência e construir cadeias alternativas de fornecimento, a realidade é que essa transição pode levar anos ou até décadas. Até lá, o controle dos recursos necessários para as tecnologias do futuro continuará sendo um dos fatores mais importantes da geopolítica mundial. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O domínio do BRICS sobre as terras raras representa apenas uma vantagem econômica ou pode se tornar uma das maiores ferramentas de influência geopolítica do século XXI? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar mais conteúdos sobre geopolítica, economia global, tecnologia e os grandes temas que estão moldando o futuro do mundo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.